Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Em duas palavras, eu posso resumir tudo que aprendi sobre a vida. Ela continua. Amigos e ouvintes, iniciamos nesta emissora mais um programa A Caminho da Luz, uma realização da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares e do Conselho Regional Espírita da 11ª Região do Estado de Minas Gerais. Estaremos divulgando o Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela, Luciane Cabral e Adalcir Nunes. Iniciando o programa de hoje, façamos a nossa prece inicial. Pai de infinita misericórdia, implantai em nosso coração o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes do pouco que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dai-nos forças para lutarmos pela regeneração nos círculos de trabalho em que fomos chamados a servir. Ajudai-nos a conter nossas fraquezas, para que a alegria não nos enfraqueça e a dor não nos sufoque. Ensinai-nos a reconhecer a vossa bondade em todos os acontecimentos e a enfrentar as dificuldades com amor. Concedei-nos a paciência ante as tarefas difíceis e a tolerância diante dos irmãos que necessitam de nossa compreensão. Sobretudo, pedimos a graça de entender vossa vontade, a fim de que saibamos servir em vosso nome. Assim seja. Que vossa paz seja sempre conosco. Amém. A Caminho da Luz. Viver no sentido exato é evoluir, e ninguém evoluirá sem esforço. Estes são os nossos assuntos de hoje. Sala de aula, civilização, agenda espírita, calendário de palestras para o mês de julho na sede da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Explorando o Evangelho, cães e coisas santas, variedades espíritas em 2 momentos com o tema Entre a Pena e a Vingança. É bom saber, perfis psicológicos, fragmentos doutrinários, entrevista com Yasmin Madeira. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos continuidade ao estudo do capítulo 8º da 3ª parte de O Livro dos Espíritos sobre a Lei do Progresso, com o tema Civilização. É um progresso a civilização, ou como o entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Será racional condenar-se à civilização? Condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês faz o seguinte comentário:
A civilização é um progresso nos seus primeiros passos. A obra completa é demorada, bem assim a perfeição, que se opera em todas as coisas e certamente nas criaturas. Não olvidemos que Deus está presente em toda a criação, transmitindo ordens e instruindo a cada coisa nos seus devidos lugares e a cada criatura no nível a que pertence. Esta é a justiça, o próprio amor. A civilização, como acham certos filósofos, que não atingem a profundidade das leis de Deus, não se encontra na decadência. A lei de Deus não regride, tudo avança do modo que o Senhor determina, mesmo que queiramos recuar. Deus não permite. Queiramos ou não, somente vamos para a frente. Toda a ideia de regressão é por falta de visão espiritual dos iludidos. Compete a nós outros analisar a natureza. Pouco valeriam os esforços dos teóricos em divulgar as leis sem dar cumprimento a esses conceitos do Evangelho. É preciso, entretanto, ter paciência com eles, pois o fruto não vem antes da flor. A teoria é a flor e a prática o fruto. Devemos obedecer a uma sequência de vida que, para a harmonia, possa se expressar, trazendo-nos a paz ao coração. Tudo no mundo depende do tempo. Sem ele, como virá a maturidade? Assim é que tudo que se conhece, mesmo as crianças, com as quais estamos constantemente em atividades, a sua formação de pessoas de bem depende de muitos anos, escutando o que lhes é dito aos ouvidos todos os dias. É essa a função da teoria. Como pode a prática vir antes do saber? A razão apurada nos informa ser impossível. Como condenar a civilização? Ela é portadora de muita coisa nobre, e o tempo é que vai mostrando aos homens o que existe de bom nela. As mãos do tempo tornam-se selecionadoras das lições imortais do amor entre os homens. Nos primórdios da civilização, há quase 4.000 anos, Moisés manda, pela dureza do coração dos homens, por eles não entenderem de outra forma, aplicar a justiça nos perseguidores e apedrejar as mulheres adúlteras, além de outras coisas mais que a civilização faz desaparecer das tábuas da lei moderna e cristã. Depois veio Jesus, dando cumprimento à lei do amor, como Lucas anotou no capítulo 6, versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros que ouvis, amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Isto é fruto do esforço de toda a humanidade no aperfeiçoamento espiritual. É produto da civilização. Como pregar o Evangelho de Jesus para uma geração primitiva que mal sabe pronunciar as letras do alfabeto? Certamente que o desenvolvimento intelectual, no princípio, sem os freios do moral, não pode compreender o objetivo da civilização verdadeira, que marca nos corações os primeiros sinais da verdade e do amor. Um país altamente civilizado, mas sem educação dos sentimentos, toma caminhos perigosos, e disso se tem exemplos que não faltam nas sociedades humanas. O que os filósofos devem condenar, se querem perder tempo em condenação, é o abuso dos homens e por vezes deles mesmos na vida que levam, dos poderes que a civilização lhes entrega, e não a apontando como marco desastroso na vida dos povos. Apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Continuamos com o espírito Miramês, que comenta: os males que a civilização tem causado no seio dos povos são processos indispensáveis para educá-los, já que os próprios homens não encontraram outros meios que os acordem para o amor sem o amparo da dor.
Todos os acontecimentos que nascem das civilizações têm um objetivo que Deus sabe muito bem antes que os seres humanos o descubram. A própria natureza se encarrega de despertar nas criaturas o sentimento do amor que dorme. Notamos em muitos povos qualidades nobres nas suas comunicações, na educação planejada, no comércio, mas que no que tange à disciplina espiritual, nos caminhos do amor, sem interesse individual, eles estão longe, como estão longe os astros da terra. O serviço do Evangelho é fazer unir os homens e uns trabalharem pelos outros, fazer da fraternidade um campo de força que prende todas as criaturas em um ambiente de amor. A civilização tem feito muito mal à sociedade por faltar-lhe o amparo da moral. É de se notar que uma nação só se interessa muito pela outra quando essa outra tem alguma coisa para oferecer-lhe. É como diz Jesus: se amais aqueles que vos amam, o que fazeis de especial? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 47. O que devemos fazer para a nossa evolução é amar aqueles que nos odeiam e caluniam. Estamos todos caminhando para a felicidade, mas isso tem um preço para cada criatura, e esse preço é a dor em todas as suas faixas de ação. No plano em que se encontram as sociedades terrenas, os males se processam como bem para o futuro, porque, se não houvesse males, as almas demorar-se-iam nas paixões inferiores por tempo indeterminado, enquanto que, ao chegarem os grandes abalos, os espíritos procuram outros caminhos para melhorarem. Deus, sendo todo amor, enviou seu Filho, que desceu dos altiplanos da vida maior, para nos ofertar exemplos imortais do bem, de modo a sofrermos menos e encontrarmos a esperança de alcançarmos a felicidade dentro do coração. A civilização apurar-se-á em breve, e a ela devemos agradecer pelo bem que deixou à vista, faltando o elemento Evangelho de Jesus, que com o tempo deverá ser um dos pontos das leis mesmo humanas, que as criaturas poderão tomar como exemplo, porque também a política sem Jesus não tem forças para se educar e dirigir os homens. Não nos enganemos. Somente Deus dirige a todos, os homens, as civilizações, todas elas, hoje ou amanhã, voltarão seus olhos para as leis naturais, por se acharem iludidos pelo raciocínio errôneo, onde a justiça humana obscurece a lei de amor. Somente o amor salva os homens. Agenda Espírita, os fatos e acontecimentos que são notícia. A Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares divulga a agenda de julho da sua reunião pública, que acontece aos sábados às 20 horas, com palestra doutrinária e passes, para atendimento à comunidade da região da Vila Mariana, onde está localizada a sua sede. Programação de julho. Dia 11, Grupo Espírita André Gustavo. Dia 18, Associação Espírita Vicente Pifano. Dia 25, Grupo Espírita Recanto de Paz. Venha participar conosco. Rua São Domingos, 148, Vila Mariana. Explorando o Evangelho, a palavra de Emmanuel. Cães e coisas santas. Certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico, mas de nenhum modo se reportava Jesus à afeição literal da sentença. O mestre, em lançando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O Evangelho não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras, é também o tesouro de dádivas da vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas?
O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, isso não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor, seja o Evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confia à aflição para impor os princípios evangélicos, nesse ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes, o que parece amor não passa de simples capricho, e em consequência dessa leviandade é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Entre a pena e a vingança. Manhã de segunda, no centro do Rio de Janeiro, e Pedro vê desolado os pré-adolescentes seminus dormindo na marquise. Cena comum em uma grande metrópole. Diz-lhe a sua vontade de prosseguir, mas ele se vê atormentado por um questionamento. Cadê essa família? Cadê o Estado? E a sua manhã se vê estragada por um misto de revolta e indignação que a indiferença não consegue apagar. Esse sentimento se converte no que chamamos de pena, ao ver também pelos cantos sujos crianças em um prenúncio de uma catástrofe anunciada. Ao chegar ao escritório climatizado, Pedro acompanha o noticiário que relata a ação de um grupo de cidadãos não identificados em resposta à ocorrência de delitos nas imediações, como supõe a reportagem, e que apreende e agride um dos jovens que reside na rua e, como exemplo aos demais, encerram a sua prática pseudo-educativa com o jovem infrator amarrado no poste sem as suas vestes. Ao ver isso, Pedro, que já fora vítima inúmeras vezes dos punguistas no centro do Rio, engrossa o coro dos companheiros de trabalho, exaltando a ação efetiva dos neo-justiceiros do pedaço no combate ao crime onde faltaram o Estado, a família, e jactando-se de se sentir vingado pela ação daqueles corajosos cidadãos de bem, termina sua eloquente fala com a máxima de que bandido bom é bandido morto. A narrativa fictícia é recheada de fragmentos de realidade, enquadrando-se em situações corriqueiras da vida na cidade grande. Acabado o discurso, voltamos aos nossos afazeres e não nos detemos mais profundamente às questões relacionadas ao crimes e demais situações sociais, simplificando e reduzindo, oscilando entre extremos da pena de nosso irmão em humanidade e o desejo de vingança do mal cometido. Entre a pena e a vingança, nos arvoramos a empunhar a pena de talião. A pobreza aparente nos constrange, o que motiva alguns governantes a iniciativas ditas higienistas, como a tentativa de esconder a população de rua diante da visita de dignitários estrangeiros. Nos causa uma sensação ruim ver que falta ao nosso irmão o mínimo,
quando por vezes desperdiçamos no supérfluo. Aí assalta o nosso coração o sentimento de pena, oriundo da possibilidade de passarmos também por aquilo. Um sentimento individual e distante, que nos exorciza de nossas responsabilidades, passando ao largo das possíveis soluções, nos entristecendo como um filme que assistimos na tarde chuvosa. Os filmes e séries terminam em explosões e com mortes teatrais do vilão, algoz de diversas vítimas e que tem como castigo uma morte violenta e sofredora para materializar a vingança como caminho de um descerramento justo daquela tragédia. Afinal, ninguém gosta de ver vilão fugir impune ao final da película. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Segundo momento do tema, entre a pena e a vingança. Sentimos-nos bem com a morte do malfeitor, com seu sofrimento, com uma alegria límbica de liberação da nossa energia destrutiva na chamada vingança. Um sentimento individualista que pretende devolver ao causador o mal proporcionado na busca de se quitar a dívida. Sentimentos individualistas, a pena e a vingança, que não contribuem para romper o ciclo destrutivo do ódio. Jesus nos ensinou a romper esse ciclo, o amor que cobre a multidão de pecados, um amor que transcenda as formas evasivas de lidar com esses problemas, como a esmola, ou as formas extremas, como a lei de talião. Um amor que resgate a nossa fé no homem e na possibilidade de atuar sobre as questões sociais. A lei é de amor e o perdão é um conceito crístico. As reuniões mediúnicas nos ensinam na fala de nossos irmãos sofredores que o ciclo do ódio vai se transmutando a cada encarnação e que ele precisa ser rompido. E para rompê-lo, tem-se no plano individual o perdão, como desafio posto por Jesus na arte de esquecer e reparar. O perdão é um dos desafios maiores de nossa existência, pois demanda de nós enxergar naquele que praticou o mal uma possibilidade de bem. Precisamos repensar a caridade, substituindo o sentimento de pena por iniciativas mais construtivas, emancipatórias, superando o assistencialismo que aplaca as consciências em uma linha realmente de promoção social. A miséria aparente, na ponta do iceberg das mazelas humanas, indica a ausência de fraternidade dentro um complexo mecanismo social que insistimos em simplificar. Certamente não fazemos aqui uma apologia à impunidade ou à falta de caridade, mas que saibamos fazer isso da melhor forma, avançando para além do paradigma da pena e da vingança, enxergando a questão social, aparente ou não, de onde derivam as problemáticas apresentadas. Faz-se necessário elevar o debate do plano individual do sentimento de pena e do desejo de vingança para uma discussão do coletivo, da abordagem social e de como a nossa prática como religiosos pode se abeirar dessas discussões. A postura maternal de amor incondicional, na qual julgamos todos coitadinhos, perdoados por não ser comigo a agressão, é tão danosa quanto a fúria paternal que vocifera por sangue,
na vingança irracional. Evasivas que aplicam sentimentos pessoais e embalam nossas tertúlias nas redes sociais, como debates similares aos futebolísticos, como bravatas e rostos ruborizados. A discussão das questões sociais e a melhor forma de agir sobre elas, como cidadãos e como religiosos, são fundamentais e habitam as raízes desses eventos. Por onde anda a nossa empolgação na seara espírita, com os trabalhos ligados ao amor ao próximo? O Espiritismo, que tem como uma de suas bandeiras, fora da caridade não há salvação, que segue os preceitos morais do Nazareno, condenado à morte no madeiro, não pode se furtar a esse debate. Não adianta defendermos a vida de forma dogmática no discurso contra a pena de morte, se não mostrarmos que a pena de morte é apenas um instrumento de soluções superficiais e passageiras. A defesa da vida necessita avançar para a discussão das causas e dos contextos e que ações podemos realizar para evitar o crime. Mais do que pregar, precisamos convencer e evitar. Após a tristeza da pena e a raiva da vingança, Pedro volta para casa na sua condução para a sua vida cotidiana, esquecendo o ocorrido naquele dia, que se repetirá como se repete desde o início da história. E a vingança e a pena se mostrarão ineficazes para resolver essas questões no plano coletivo, fortalecendo apenas o ciclo do ódio. Mas isso é lá com os outros, não é, Pedro? Conosco não ocorre nem como algozes, nem como vítimas. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Perfis psicológicos. Jesus, o Divino Mestre, ao terminar o Sermão do Monte com sua voz suave e doce, espargindo magnetismo incomparável na multidão emocionada, faminta de caminho, amor, luz e paz, dividiu a humanidade em dois perfis psicológicos, sensato e insensato. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não desabou, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Segundo os dicionaristas, sensata é a pessoa que tem bom senso, que pensa e se comporta com bom juízo e prudência. Enquanto insensato é o seu contrário, é aquele que não pensa ao tomar suas atitudes, leviano, desprovido de bom senso. O Sermão do Monte representa a síntese da doutrina cristã. Nele encontra-se exarado o código moral suficiente para nos elevar à pureza para a qual todos fomos criados. É a lei de amor, interpretada por Jesus em suas palavras e atos. Jesus, com sublime pedagogia,
expõe as 8 regras básicas para a felicidade integral nas bem-aventuranças, elegendo a humildade como a primeira delas, a capitanear as outras no roteiro em direção a nós mesmos, o eu transcendental, onde se encontra o reino de Deus. Sensato é aquele que compreende o ensino de Jesus e busca todo o tempo um meio de praticá-lo, entendendo que a vida na Terra é uma lição que recebemos em nossa missão de evoluir e um atalho, como diz Emmanuel nos caminhos de ascensão. Saber não é ser. Por mais que conheçamos a estrada, as pedras no caminho podem nos derrubar. O homem sabe aquilo que vive, o mais é retórica de vaidade. Sensatos e insensatos somos quase todos no uso do livre-arbítrio dado por Deus, que nos dá o direito à escolha do caminho a seguir. Ora somos sensatos, ora somos insensatos, de acordo com as ações que praticamos. Raros são os sensatos em tempo integral. O mestre Allan Kardec foi um deles. Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, no 3º volume de sua pesquisa bibliográfica de Allan Kardec, transcrevem o discurso do sábio astrônomo Camille Flammarion no sepultamento de Allan Kardec, no cemitério Montmartre, no dia 2 de abril de 1869, em que ele assim o classifica. Ele era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado, razão reta e judiciosa. Aplicava sem cessar a sua obra permanente às indicações íntimas do senso comum. Não era essa uma qualidade, somemos na ordem das coisas com que nos ocupamos. Era o contrário, pode-se afirmá-lo, a primeira de todas e a mais preciosa, sem a qual a obra não teria podido tornar-se popular, nem lançar pelo mundo suas raízes imensas. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 do capítulo 17, O Homem de Bem, há uma perfeita explanação sobre a sensatez. Vale a pena lê-la. Ela representa tudo o que precisamos para amadurecer nosso senso moral, espelhando-nos nela. Destacaremos partes desse item. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Sensato é o homem consciente de que o objetivo único da vida é fazer o bem, conforme resposta das entidades sublimadas ao insigne codificador na questão 860 de O Livro dos Espíritos. Insensato e imaturo é aquele que quer ser amado em vez de amar,
quer o mundo girando em torno de si e dos seus, num egoísmo avassalador. Faz só aquilo de que gosta e aquilo que quer, achando ser a morte o fim de tudo e a vida uma eterna viagem turística. Edificar a casa na rocha é pautar a vida no caminho traçado por Jesus, amadurecendo o senso moral e entendendo o seu chamamento. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Item 4 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E como assevera o protetor espiritual Emmanuel, enquanto não nos mantivermos na aura do Cristo, cada recomeço será quase sempre uma queda. Muita paz. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. Isso, eu ia chegar a esse ponto com você. Como é que nós podemos viver nesse mundo com as tribulações do dia a dia, com os aborrecimentos naturais da existência? E muitas vezes a gente se irrita, muitas vezes a gente tem medos. Nós vemos numa cidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma cidade violenta, mas a gente sabe que a violência graça no mundo inteiro. Como é que a gente pode evitar a obsessão diante dos desafios da vida? A fórmula, como todas, está no Evangelho de Jesus. Orai e vigiai. Temos maior atenção para aquilo que pensamos, sentimos, nossas atitudes, procurar antecipar consequências do que estamos fazendo, ver o que a nossa ação em todos os planos da vida está ocasionando aos nossos companheiros. É um processo de vigilância e a oração é fundamental, assim como o acerto da nossa conduta. E você falou da conduta, eu me recordei de um médium que dizia assim, olha, quando eu comecei a planejar melhor a minha semana, organizando melhor os momentos que eu vou fazer isso, aquilo, quando eu comecei a acordar mais cedo, 5 minutinhos para fazer uma oração antes de sair de casa, a minha vida mudou, porque eu consegui identificar quando essas entidades se aproximavam, aproveitando os meus momentos de maior preocupação e conseguia me fazer refratário à presença delas. O que você sugeriria para o nosso dia a dia nós evitarmos essas influências? A palavra que sintetiza melhor essa sugestão seria disciplina, Yasmin. Justamente as disciplinas diárias, nós nos submetermos a leituras edificantes, ao processo da oração, que é uma sintonia, buscar pelo menos essa sintonia maior com os nossos benfeitores, aqueles espíritos amigos que têm a função de nos dirigir para o bem na vida. O problema é que o nosso livre-arbítrio e a nossa indisciplina muitas vezes nos distancia dessa ação benfeitora. Ninguém está abandonado, todos estamos protegidos, amparados, mas a nossa indisciplina, a nossa pertinácia, a nossa invigilância no mal é que nos identifica mais com os maus fluidos dos espíritos eventualmente obsessores. Então, se nós ajustarmos essa conduta em disciplinas, de mente, de atitudes, nós estaremos realmente fazendo com que o nosso corpo espiritual seja um repulsor dos maus fluidos, ao invés de um atrativo. Olha só, quando a gente não quer que o malfeitor entre na casa da gente, a gente fecha as janelas, as portas, né, põe cadeados, a gente tem todos os cuidados na vida do dia a dia hoje em dia, né, para nós termos cuidados assim, para evitarmos a entrada dessas pessoas mais na casa da gente. Mas, Sérgio, como é que a gente vai evitar que uma entidade negativa adentre no nosso lar? Eu lembro sempre o conselho do capítulo 23 do Livro dos Médiuns: vencer essas entidades pelo bom procedimento e pela oração. Mas numa disciplina muito interessante seria o estudo do Evangelho no lar. Reunir os membros da família, aqueles que pelo menos se disponibilizem a ficar 10 a 15, talvez no máximo 20 minutos, estudando um ponto do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, de preferência. Não quer dizer que precise ser só a doutrina espírita. Pode pegar o Evangelho ou a Bíblia, enfim,
Sempre que haja o bem, que haja interesse no bem, os bons espíritos se farão presentes e verão da nossa parte uma atitude de adesão, uma proposta boa, então ajudarão. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Tem que partir da gente. Generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pegar menos do que você precisa. Prezados ouvintes que nos acompanharam até aqui, o programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos vocês. Esperamos que os assuntos apresentados possam ter sido úteis e que venham a ajudar de alguma maneira. Todos os assuntos aqui apresentados são de responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Não fiquem em dúvida, procurem uma de nossas casas espíritas para esclarecimentos. Este programa estará de volta na próxima semana, neste mesmo dia e horário. Obrigado a todos e até lá. Façamos a nossa prece final. Deus, nosso Pai, toda sabedoria, toda força e paz emanam de vós. Sabemos que temos muito mais que agradecer do que pedir. Senhor, se às vezes não resistimos em fazer pedidos, vós sabeis que somos frágeis criaturas em busca de evolução, ligadas aos desejos e sensações da matéria física, mas nessa hora nos prontificamos em esquecer os desejos e problemas para nos elevarmos mentalmente até vós e agradecermos de todo o coração. Pai, agradecemos o alimento que nos concedes para mantermos a saúde física e também vosso divino amor, que se manifesta de diversas maneiras, mantendo a saúde de nosso espírito. Por todos os nossos sentidos, diremos muito obrigado. Queremos agradecer o bem maior de todos, que é o da vida. Senhor, muito obrigada pela vida que nos destes para nosso progresso e evolução espiritual. Que vossa luz continue sempre a iluminar nosso caminho. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.